Bom, pessoal, esse vídeo é para mostrar para vocês alguns experimentos simples que dá para a gente fazer em casa para aprender um pouco mais sobre as plantas. O nosso primeiro experimento é sobre a fotossíntese. E a gente vai preparar esse experimento da seguinte forma. Então, para o nosso primeiro experimento, a gente vai precisar de 2 vasinhos de planta. Se você não tiver vasinho de planta, você pode usar qualquer potinho que você tem aí na sua casa, reutilizar a garrafa PET, qualquer coisa que dê para a gente plantar dentro, tá bom? Nós vamos precisar também de sementes de feijão e de um pouquinho de terra que eu tenho aqui dentro. Vamos distribuir a terra nos 2 potinhos e depois plantar uma semente de feijão em cada um. O buraquinho da semente de feijão pode ser feito com a ponta do nosso dedo, não precisa ser um buraco fundo. Então a gente só coloca a pontinha do nosso dedo ali e abre um buraquinho para a sementinha entrar. Pegamos a sementinha, colocamos lá dentro, cobrimos com a terra. E aí a gente vai borrifar a água para umedecer as sementes da terra. Todos os dias é bom a gente dar uma olhadinha nos potinhos para a gente ver se a terra está úmida. Se a terra estiver seca, tem que dar mais uma borrifadinha de água para manter as condições adequadas para o crescimento do feijão. Eu vou colocar este pote aqui perto da minha janela para ele ficar exposto à luz solar. E esse aqui eu vou colocar dentro de um armário, para ficar bem fechadinho e a gente vê o que acontece se não recebe luz solar. Sobre este experimento, algumas questões podem surgir. Eu vou exemplificar alguns questionamentos que a gente pode fazer, mas vocês podem fazer outros, tá? E ir registrando essas questões, essas perguntas. As duas sementes se desenvolverão igualmente? O que acontecerá com a semente que foi exposta à luz solar e com a que permaneceu no ambiente escuro? Tendo esses questionamentos, essas perguntas, a gente vai formular hipóteses. E aí eu sugiro que vocês anotem lá no caderno de vocês. Experimento 1, fotossíntese, as hipóteses que vocês têm. Tendo as hipóteses, a gente vai poder fazer a observação. Então, eu vou continuar aqui fazendo as observações do experimento, vou registrando para vocês em vídeo ou foto, e aí a gente vai conversando sobre isso. Quem quiser reproduzir os experimentos em casa, pode também, mas não é obrigatório, só quem quiser e tiver o material necessário. Depois das observações, nós vamos registrar no nosso caderno os resultados. E também a gente pode fazer o registro com fotografia. Eu vou fazer em fotografia e vídeo, e quem tiver feito em casa também pode fazer. Experimento 2. Sobre a transpiração. Como esse experimento será feito? Como ele será preparado? Nosso segundo experimento, a gente vai precisar de uma planta, um saco plástico transparente e eu vou utilizar um arame, mas pode ser também um durex, pode ser um elástico, uma fita, tá bom? Então a gente vai colocar o saco plástico em cima dessa planta, com delicadeza, né, pra gente não machucar a plantinha. E aí quando estiver na base aqui da plantinha, a gente vai prender esse plástico de uma forma que ele fique mais apertadinho possível ali na planta, tá? Vou fazer um nozinho aqui e vou prender com o araminho. Ficou assim, ó.
As folhinhas que estavam mais por fora, assim, eu deixei pra fora mesmo, que é pra gente ter conseguido amarrar o plástico aqui em volta da planta, tá? Agora a gente vai colocar ela também aqui à exposição solar, perto da minha janela. Vou colocar ela aqui no chão. Questionamentos possíveis para este experimento. Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é a transpiração. Se você não sabe o que é esse processo, é bom dar uma pesquisada para entender mais ou menos o que é. Como observar a transpiração nas plantas? O que acontecerá com o saco plástico após acontecer a transpiração da planta? E quando não há o saco, o que acontece? Tendo estas questões e outras que vocês podem ter pensado, outras perguntas, a gente vai formular hipóteses, tentar responder essas perguntas fazendo as nossas suposições. Depois das hipóteses, a gente vai continuar fazendo a observação dos experimentos, que eu vou continuar repassando para vocês. E depois da observação, a gente vai fazer o registro dos resultados de forma escrita, desenho, foto, vídeo. Experimento de número 3 é sobre o transporte de substâncias. Vamos ver como que é o preparo deste experimento. Para o nosso terceiro experimento, a gente vai precisar de uma ou mais folhas de uma hortaliça. Mas essa hortaliça, ela tem que ser uma hortaliça mais durinha, mais firme. A folha dela tem que ser mais firme. E ela tem que ter também bem marcada essa nervura central aqui e ter as nervurinhas do lado também mais marcadinhas para a gente conseguir observar bem o nosso experimento. Pode ser, por exemplo, repolho, acelga, almeirão, todas essas folhas que são um pouquinho mais duras, tá? Nós vamos precisar de água, de um pote, pode ser um pote de plástico, não tem problema, e de um corante pra gente colocar dentro da água. Esse aqui é um corante alimentício, o meu é preto, mas pode ser de qualquer cor que seja mais escura, tá? Tem que ser uma cor que apareça pra gente conseguir ver essa cor na folha. Então pode ser roxo, vermelho, azul, uma cor mais escurinha. E a gente vai precisar também de uma tesoura. Então nós vamos tirar as folhas. Eu tirei 2 folhas e vamos colocar a água aqui dentro do nosso pote. Agora é hora de pingar o corante. Eu vou pingar o corante até a gente perceber que a água tá bem escura, tá? Água pretinha. Agora, antes de colocar as folhas, a gente precisa fazer um corte aqui. Não é um corte pequenininho, fininho, tá? Só tira a pontinha, coloca a folhinha lá dentro. Questionamentos possíveis sobre este experimento de transporte de substâncias. As plantas absorvem água? O corante também será absorvido? Por que as plantas possuem esse mecanismo de absorver e de transportar as substâncias? E na natureza, quais são as substâncias que são absorvidas pelas plantas? Tendo isso, a gente pode formular as nossas hipóteses, continuar fazendo a observação dos nossos experimentos e depois, por último, a gente vai fazer o registro da mesma forma como nos experimentos anteriores. Experimento de número 4. Esse experimento é sobre a germinação de sementes. Como que a gente prepara esse experimento? Vamos ver. No nosso quarto e último experimento, a gente vai precisar de sementes de girassol,
Eu peguei da miúda, mas pode ser da maior também, tá? Vamos precisar de um pote, água, de terra e de um potezinho raso. Aqui eu tô reutilizando uma bandeja de isopor dessas que vem com comida. E do nosso borrifadorzinho de água. Se você não tiver o borrifador de água, você pode só pingar a água com a mão ou com uma colher, tá? Não tem problema. Vamos lá. Primeira coisa a fazer é colocar as sementes dentro do pote. Fugiram duas. Aí a gente vai dar um banho nessas sementes. E vai deixar elas de molho por umas 24 horas. Se o nosso clima estivesse mais quente, poderia ser menos tempo, mas como tá bem frio, vai ter que ser umas 24 horas, tá? Após se passarem essas 24 horas, a gente vai passar essas sementes na peneira, para que a água vá para baixo e as sementinhas fiquem aqui. E aí a gente vai deixar as sementinhas na peneira por mais um tempo. Pode ser que seja 24 horas, pode ser que seja menos, dependendo da temperatura, pode ser mais também, né? E aí, se a gente perceber que é mais tempo, a gente tem que ir molhando elas de novo. O que a gente quer aqui? A gente quer que as sementinhas comecem a germinar. Então, a gente vai começar a ver, saindo das sementinhas, um germezinho, um pequeno pedacinho do início do desenvolvimento da semente. Vou colocar aqui uma imagem para vocês de como que é isso, tá? E aí a gente vai deixar na peneira até que as sementes estejam com esse pequeno germezinho saindo de dentro delas. Quando tiver saído, nós vamos colocar elas na terra. E aí é para isso que a gente vai usar a bandeja de isopor. Vou colocar a terra aqui dentro. E então a gente vai jogar as sementes aqui em cima. As minhas sementes ainda não estão com o germezinho saindo para fora, então eu vou esperar e depois eu vou colocar aqui em cima. E aí a gente vai borrifando a água ao longo dos dias para que elas consigam se desenvolver. Combinado? Alguns questionamentos que eu pensei sobre esse experimento, mas eu acho que vocês conseguem pensar muitos mais, porque esse experimento é bem complexo. Quais fatores são necessários para a germinação de uma semente? Após a germinação, o que é necessário para que a planta se desenvolva? E de onde é que vem a energia para que a semente germine? Tendo isso, formularemos as hipóteses com as nossas suposições, continuaremos as observações das próximas etapas desse experimento e, por último, faremos os registros, certo? Muito bem, pessoal, agora a gente tem que ficar de olho nesses experimentos. Eu vou registrando tudo por aqui para passar para vocês. E não se esqueçam de quem for reproduzir os experimentos em casa, continuar fazendo a rega das sementes, tanto a de girassol quanto a semente de feijão. Combinado? Então, até logo, pessoal. Tchau, tchau!